Fala galera, meu nome é Gabriel e a seguir vocês vão assistir o vídeo de como a gente decidiu vir para Irlanda, como tudo começou, beleza? Fica ligado. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei, compartilha, indica para os seus amigos. É isso aí, galera. Vamos dar uma forcinha pra gente aí. Fala galera, tô de volta aí. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha vida que eu levava no Brasil até chegar aqui. E do meu lado tá uma pessoa muito especial, a jornalista Ananda Pérez. Então vamos lá. Eu sou de Limeira, São Paulo, e tenho 26 anos. E a gente decidiu vir pra cá 1 ano e meio atrás, em 2018, né? 2018, ano da Copa. Um pouquinho antes da Copa a gente chegou aqui. Um pouquinho antes da Copa. Então, no Brasil eu trabalhava em uma empresa multinacional chamada Faurecia. Eu era operador de máquina lá e trabalhei lá por 8 anos. De repente, questão de 1 ano assim, minha cabeça começou a mudar, porque pra mim tava a mesma coisa no Brasil, não mudava nada. Eu parei minha faculdade, não tinha vontade, sabe? Eu tava desanimado, realmente desanimado, e eu tinha que achar uma alternativa pra mim voltar a reanimar, ser um cara mais alegre e tal. Porque eu sempre fui um cara muito ativo. Então eu comecei a pensar outros modos de poder mudar isso para melhor. E foi onde eu comecei, que Deus colocou no meu coração que eu deveria sair do país, olhar algumas alternativas fora do país. E aí eu comecei a estudar, ver Irlanda, ver Canadá, ver Estados Unidos, ver Austrália, todos os países que os brasileiros estão. Eu comecei a pesquisar, e a Irlanda foi um país que tocou no meu coração, que eu achei, não, é para esse lugar que eu vou, até também pela facilidade de entrada no país, a facilidade de visto, o valor também mais acessível do que Canadá, do que Austrália, e que nem eu falei, pela facilidade do visto. Então aí eu conversei com alguns amigos que estavam na Irlanda, e teve um amigo meu que me ajudou bastante, que é o Raul, e comecei a animar e decidi realmente. Cheguei na minha família, falei pra eles, meu pai e pra minha mãe e meu pai são separados, então são 2 famílias no caso, porque meu padrasto e minha madrasta eu respeito como um pai e como uma mãe, sabe? Eu respeito muito, admiro muito, e eles são tudo pra mim também, e é um amor de filho para pais e de pais para filho. Então eu sentei com eles, conversei e decidi que eu queria morar fora. E aí foi quando eu comuniquei essa senhora aqui, que eu queria morar fora. Aí para ela foi um baque. Então ela vai contar um pouquinho da experiência dela e depois a gente volta para terminar. Então aí o Gabriel veio e me falou que estava aqui, queria fazer intercâmbio. Quando ele me falou isso, eu venho assim, assustei. Falou que ele queria fazer intercâmbio gostaria que eu viesse junto com ele. Eu nunca na minha vida pensei em morar fora do país, sair de perto da minha mãe. Nem para fazer faculdade, eu fiz em Limeira mesmo, para não sair de perto da minha mãe. E aí eu pensei, fui falar com a minha mãe também. Assim, a princípio foi difícil para falar com a minha mãe, ela não concordou. Aliás, eu sabia que ela não ia concordar e já joguei pro Gabriel: você vai ter que falar com ela. Sobrou um pateta aqui. Você vai ter que falar com ela. E eu tava meio assim, porque eu tava terminando a faculdade, e aí eu fazia estágio. Eu sou formada em jornalismo, eu tava terminando a faculdade de jornalismo e eu trabalhava numa rádio da minha cidade, e como estágio, e eu sabia que eu não ia ficar lá, que eu não ia ser efetivada. E aí depois, no ano seguinte, no começo do ano, eu já estava formada, eu comecei a ir para Rio Claro, numa televisão lá,
Fiz uma semana, fiquei acompanhando pra ver, eles estavam com uma proposta nova e tal. Só que por fim também não deu certo. E aí eu pensei, putz, eu acho que talvez realmente seja bom o intercâmbio. E o Gabriel, né, começou aqui na minha cabeça a falar: você se formou agora em jornalismo, é uma área que a gente, por morar numa cidade pequena, é uma área que, tipo, não te dá tantas oportunidades lá, né, por ser cidade pequena, então eu teria que procurar nas grandes cidades, e aí a competitividade é maior. E aí ele de certa forma colocou isso na minha cabeça, e eu acho que ele tem razão, né, pra eu ter o inglês, que ia ser uma coisa a mais pra eu poder chegar lá nas grandes companhias, né, de comunicação e pedir emprego, que eu tinha que ter alguma coisa a mais, né? E aí, sim, pode ser o inglês, ainda mais pra minha área, é importantíssimo. E aí a gente foi, a minha aceitação, eu já tinha aceitado, aí pra minha família, né? Eu, como sou filha única, meu pai é faleceu quando eu tinha 6 anos, e então sempre foi eu e minha mãe e o meu padrasto. E aí foi tentar convencer eles de ir morar fora, né? E é difícil porque não que eu fosse mimada, mas... Era mimada assim, muito, hein? Não. Minha mãe e meu padrasto sempre me super protegeram muito. Então, de certa forma, tudo que eu precisava, tudo que eu tinha alguma necessidade, estava em algum apuro, era eles, tipo, eu sabia que eu tinha eles a qualquer hora, a qualquer momento, para fazer o que precisasse por mim. Então, acho que até a preocupação da minha mãe era essa, eu saber sobreviver longe, né, dos cuidados dela e do meu padrasto. Aí foi, tipo, eu entendi o lado da mãe dela, porque no começo ela dá uma rateada, né, até pelo fato de ser filha única, né, de ser mulher ainda. E o fato importante é que a gente se conheceu, tipo, um ano e meio antes disso acontecer. Isso foi em 2017, quando a gente começou a falar sobre, mais ou menos em outubro de 2017. E aí eu já queria definir tudo isso rápido, só que aí foi prolongando. E aí ela falou que a gente teria que casar e tal. Aí eu tentei conversar, falei, não é assim, a gente vai pra fora e lá a gente vai se conhecer melhor, a gente vai morar junto, a gente vai ter uma experiência junto. E tudo na vida tem um destino. Então a gente não adianta... Até porque o nosso relacionamento no começo não foi muito fácil, né? Foi muito legal, não. A gente brigou bastante, a gente ficou um período separado. Então, não era assim, né? Tipo, casar e vir então tinha muita coisa aí que... pra essa parte de casamento que poderia acontecer ainda, pra gente realmente se conhecer, pra ver se realmente era isso que tinha que acontecer, porque casamento não é uma coisa descartável, né? Então, eu tive que colocar isso na cabeça dessa senhorita aqui e dos pais dela. Então, foi um pouco difícil, até dos meus pais também, né? Eu conversei com meus pais, mas meus pais sempre, me apoiaram. Mas minha mãe já é mais dura, porém ela, essa daí eu tiro o chapéu pra ela, porque ela realmente falou, não, Gabriel, faz, se não der certo, fazer o quê? E aí a gente veio pra cá junto. Então, a gente definiu tudo isso em 5 meses, não, isso em 3 meses, definimos tudo. E em janeiro para fevereiro a gente foi atrás das agências, começar a cotar e tal, e eu queria o mais rápido possível, porque no período de novembro a mais ou menos abril, comecinho, meio de abril, é frio na Europa, né? Muito frio. Então eu não queria chegar no frio, eu queria chegar no calor. Então aí eu tentei ver para maio, junho. Só que daí fica tudo mais caro, porque daí é alta temporada, né? É o verão europeu. Isso, é o famoso verão europeu. Então, teve também essa parte. E aí a gente foi atrás das agências
E aí também a gente começou a pesquisar bastante. A gente via bastante vídeo no YouTube de pessoas que viviam na Irlanda e vivem na Irlanda. Eu principalmente via bastante os lados positivos, colocava lá no YouTube lados positivos e lados negativos, entendeu? Eu sempre fui muito preocupado e eu fui colocando na balança, coloquei no papel, pô, isso, aquilo. Esse lado negativo para mim não é negativo, então a gente tem que entender também que pro João o clima é um ponto negativo e pro André o clima da Irlanda não é um ponto negativo, entendeu? É um ponto positivo. Então a gente tem que pegar as experiências e trazer pra gente e colocar na nossa balança. Não olhar a vida do companheiro que você está assistindo, entendeu? Então a gente tem que ter a nossa própria opinião. Não vou porque pro Joãozinho o clima lá é ruim. As pessoas só tem brasileiro, entendeu? Não, se você realmente falar, não, eu vou e independente de qualquer coisa eu vou pra minha vida mudar. Eu não falo nem financeiramente, sim como pessoa, né, com caráter. E que nem ela disse, no começo a gente tinha uma complicação no nosso relacionamento e graças a Deus hoje é só nós dois. Então a gente virou muito parceiro, a gente virou muito amigo e eu acho que assim, esses fatores que o Gabriel falou, de ver ponto positivo, ponto negativo, em qualquer lugar do mundo vai ter os pontos positivos e os pontos negativos. E assim, você tem que ir pra você ter a sua opinião. Então, se você quer muito, se você tem muita vontade, se programe, porque assim, a gente fez meio que na loucura, porque a gente fez muito rápido, foi muito rápido, porque já tinha um dinheiro guardado para isso também, não é que assim, né? Isso, tinha já o dinheiro guardado, que não era exatamente por um intercâmbio, mas tinha um dinheiro guardado. E então, se programe antes, pesquise, a gente veio com agência e assim, eu acho que acaba sendo melhor vir com agência. Menos trabalhoso, né? Menos trabalhoso. Ainda mais pra gente que não tinha noção nenhuma, a gente nunca tinha viajado pra fora do país. Malemar passamos ali então, pro Boqueirão. Então, o suporte que a agência dá é bem legal, só que pesquise, porque recente a gente teve uns 2 casos de agência que fechou e deixou os alunos na mão. Então pesquise bem, saiba aquilo que você está fazendo, participe. A gente mesmo, por exemplo, a agência não era em Limeira, a gente foi até Campinas para conhecer a sede da agência, para ver, putz, realmente tem uma sede, porque muitas vezes não tem nem sede, a agência é uma bagunça, então acho que isso é importante, né, também. E se você tem realmente vontade, igual eu falei, vai e não fique indo só na opinião dos outros. Vá você pra você poder falar, olha, realmente, que nem eu falei, eu nunca tive vontade de sair do Brasil. E eu acho que, tipo, antes, se eu não viesse pra cá, eu ia continuar sem querer. Hoje, pra mim, isso mudou totalmente. Eu super me adaptei aqui. Assim, lógico, a gente passa por dificuldades, mas assim, não foi um bicho de 7 cabeças pra mim, porque vai de pessoa. Só que quem me conhecia no Brasil, com certeza ia falar, nossa, Nanda vai sofrer muito. Então não adianta você ficar achando alguma coisa, você tem que vir, né, ir atrás do que você quer e ver se é pra você ou se não é. Exatamente. E esse de vir não é só para Irlanda, é para qualquer lugar do mundo que você tenha vontade, vá, porque hoje a gente vê que a gente já viajou para alguns países e a gente pretende viajar mais. Então, o mundo é lindo, o mundo é perfeito e tem tanta coisa que a gente acaba gastando. Às vezes a gente fala, eu não tenho dinheiro para viajar. Cara, eu também não tinha dinheiro. Tipo, foi uma coisa assim que eu pedi muito para Deus. E Deus abençoou, e meu pai e minha mãe, tipo, não ajudou em nada. Não que não ajudou, eles não precisou colocar nada, sabe? Financeiramente, a gente batalhou, a gente foi atrás, e a gente pegou os dinheiro. Ajudou. A mãe dela deu uma ajuda, verdade. Me ajuda. Ajuda.
E a gente, pô, juntou a grana ali e viemos, entendeu? Então, se a gente apertar, por mais que a gente... Pô, eu era operador de máquina. Então, não é um salário extraordinário. A Nanda era estagiária. Pô, estagiária, cara. Sem registro na carteira, sem estabilidade nenhuma. Então, se apertar, se você colocar as contas tudo em dia, vai dar certo. Vai dar certo. Não é um investimento barato. Não é um investimento barato. Não vamos ser hipócritas e dizer, é uma coisa... Não, é difícil, por isso que você tem que se programar bem antes, para poder juntar esse dinheiro. Só que vale cada centavo, cada centavo. E é igual o Gabriel falou, não é só pelo fato da gente estar trabalhando aqui, e aí a gente ganha em euro, e aí a gente consegue fazer as coisas. Não é só por isso. É pela experiência mesmo que a gente vive, o aprendizado, as culturas. É tipo, maravilhoso. Você tem contato com gente do mundo inteiro. Você escuta todas as línguas que você imaginar. Né? Agora a gente aprendendo inglês, né? Hoje a gente não tem dificuldade nenhuma. A gente vai para qualquer lugar do mundo falando inglês. Vai pipocando, mas fala. A gente não é fluente. Não... Então, gente, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Tipo, dificuldade a gente tem na vida a todo momento. A gente tem que saber lidar com a dificuldade. E sonho, a gente tem que ir atrás. Só depende de nós para realizar os nossos sonhos. Então, vão atrás. Essa é a nossa história, um pouquinho da nossa história. A gente pretende continuar aí no canal, tá? E esse é o nosso primeiro vídeo. Então ajuda a gente a divulgar. Assim, a gente não sei se vai ficar muito legal, acho que vai ficar legal. Não sei se a gente também falou muito ou se falou de menos, mas a gente quer melhorar isso e a gente quer trazer vídeos aqui contando as coisas daqui, curiosidades, coisas para ajudar mesmo as pessoas que estão aí, que têm vontade de fazer intercâmbio. Como a gente viu os vídeos das pessoas ajudando, então a gente também quer transmitir para vocês que tem vontade, tem sonho de vir para Irlanda. E então, como a Nanda disse, puder dar uma forcinha pra gente aí, dar um curtir. E é isso aí. A gente vai melhorar cada vez mais. É isso aí. Beleza, galera? Fica com Deus. Um abraço. Um beijo do Gabriel e da Nanda, diretamente de Dublin. Valeu.